Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora a nossa última aula de matemática do oitavo ano, desse ano aí de 2021, um ano cheio de aprendizado, de conhecimentos, que a gente passou aí para vocês durante toda essa caminhada desse ano de 2021. Então, ó, a gente vai iniciando essa última aula de matemática aqui pela SEMEC, certo? Vocês vão continuar tendo aula aí presencial, online aí na escola de vocês, mas aqui pela SEMEC, pelo YouTube, não mais ao vivo, né, mais gravado, vai ser a nossa última oportunidade de estar tendo esse contato aí com vocês. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender, entre outras coisas, a conceituar a diferença entre volume e capacidade, estabelecendo relações entre as unidades de medida correspondentes. A gente também vai realizar alguns exercícios envolvendo volume e capacidade do cubo e de um bloco retangular. Então, ó, de início aqui a gente vai começar relembrando o que é um paralelepípedo, um bloco retangular, um cubo. Então, porque essas informações a gente vai estar utilizando ela durante toda a aula de hoje. Então, ó, um paralelepípedo, pessoal, é um sólido geométrico que a gente encontra os elementos largura, comprimento, altura. Cubo, ele é uma classificação especial onde o comprimento, a altura e largura eles têm o mesmo tamanho que a gente chama de aresta. Então, ó, lembra dessas informações, pois a gente vai estar utilizando elas no decorrer da aula de hoje, beleza? Então, ó, o volume do paralelepípedo ou bloco retangular, ele é dado pelo produto das suas três dimensões: altura, comprimento, largura. Essa medida é representada pelo sólido, pelo espaço que esse sólido ocupa. Então, ali a gente teria que pegar, se a gente quisesse calcular aí o volume desse recipiente, desse paralelepípedo, o bloco retangular, a gente teria multiplicar a altura, comprimento, vezes a largura, e aí a gente teria o resultado do volume aí desse bloco retangular. Calcular esse produto é o mesmo que determinar quantos cubos com uma unidade de aresta aí ocupam dentro desse sólido. Por isso é preciso que todas as arestas do bloco estejam na mesma unidade. Então, pessoal, quando a gente for calcular o volume, a gente tem que ver que as unidades elas devem estar todas em centímetros, ou todas em metros, todas em milímetros, porque é assim que a gente faz o cálculo aí do volume. A gente não pode trabalhar com unidades diferentes não, ok? Já o volume do cubo também segue a mesma resolução ali do paralelepípedo, só que agora a gente tem que o comprimento, a altura e a largura do cubo ele tem a mesma medida, que a gente chama de aresta, né? Então a gente teria que multiplicar uma aresta pela outra aresta, ou pegar uma aresta e elevar o cubo, que é multiplicar a aresta por ela mesma 3 vezes. Então, ó, o nome dado para o espaço, pela quantidade de líquido que ocupa dentro do recipiente, a gente chama de capacidade, que pode ser calculado usando as fórmulas de volume, certo? É uma coisa diferente, volume e capacidade. Capacidade é o nome dado ao espaço interno de um sólido, certo? Já o volume é o espaço que esse corpo ocupa. A unidade de medida usada para medir a capacidade é o litro. Já para medir o volume, a unidade padrão é o metro cúbico. 1 litro é a capacidade interna de um cubo que tem 1 decímetro de aresta. Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, fazendo a conversão aí de capacidade para volume. Com 1 decímetro é igual a 10 centímetros, então 1 decímetro cúbico é igual a 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. Portanto, a gente tem que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Portanto, se eu tenho um cubo que tem aí 1000 centímetros cúbicos de volume, é porque a capacidade dele é de 1 litro. O litro ele tem alguns submúltiplos, que são unidades de medidas menores do que o litro, e ele também tem algumas unidades maiores que o litro, que são os múltiplos dele, certo? Então a gente tem que estar atento também nessa conversão aí, ó. 1000 ml igual a 1 litro, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. Portanto, a gente tem que 1 ml é igual a 1 centímetro
cúbico. Então, ó, conhecendo algumas medidas de capacidade, a gente tem um quilolitro, litro e um ml. E a gente tem a sua conversão ali para metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Centímetro cúbico está associado ao ml, decímetro cúbico está associado a litro, o metro cúbico está associado ao quilolitro. Portanto, ali como vocês podem observar aí na figura, esse cubo que tem 1 metro de aresta, a gente tem 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que daria 1 metro cúbico. Então, ó, 1 metro cúbico, esse recipiente pode comportar até 1000 litros de um determinado líquido aí dentro dele, dentro do espaço interno dele. Beleza? Então, ó, agora chega o momento da prática que a gente vai analisar, vai resolver algumas questõezinhas dentro dessa temática aí do volume do bloco retangular e do volume do cubo. Então, presta bastante atenção que a gente vai iniciar a resolução dessas questões agora. Questão de número 1. Um paralelepípedo tem capacidade para 150 litros. Sabendo que o comprimento é de 1 metro e que a altura é metade do comprimento, quais as medidas do paralelepípedo, desprezando a espessura das duas paredes, considerando que seu volume é numericamente igual à sua capacidade? Então, pessoal, para a gente responder essa questão, a gente tem o seguinte, ó. A gente viu que litros era igual a decímetro cúbico. Portanto, se a capacidade é de 150 litros, o volume é de 150 decímetros cúbicos. A gente viu que o comprimento é de 1 metro. 1 metro é igual a 10 decímetros. Se a altura é metade do comprimento, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a gente já tem aí duas dimensões, faltando calcular apenas a largura. Como a gente viu a fórmula para o cálculo do volume do paralelepípedo, comprimento vezes a largura vezes a altura, que é representada pela letra H na maioria das vezes na matemática, devido à sua definição do inglês. Então, ó, fazendo a multiplicação do comprimento vezes a altura, que a gente já sabe, 10 vezes 5, 50. Portanto, a gente teria que pensar em um número que multiplicado por 50 resultaria em 150. Fazendo a divisão ali do 150 por 50, a gente tem que o resultado ali é 3 decímetros. Portanto, a largura aí desse recipiente é 3 decímetros. Beleza? Questão de número 2. Veja o bloco retangular abaixo. Qual é o volume desse bloco em centímetros? Então, pessoal, uma questãozinha bem simples que a gente tem ali, a gente consegue perceber facilmente qual a medida ali do seu comprimento, da sua largura e da sua altura. Nesse caso aqui, a gente teria que fazer apenas uma multiplicação aí desses valores. Fazendo a multiplicação ali de 9 vezes 9, a gente tem 81. 81 vezes 30, a gente tem um total de 2.430 centímetros cúbicos. Portanto, a alternativa correta para essa segunda questão é a letra C, 2.430. Questãozinha aí bem tranquila, envolvendo aí o volume de um bloco retangular, de um paralelepípedo. Questão de número 3. Quantos cubos iguais a este, que tem 1 centímetro cúbico de volume, eu precisaria colocar dentro da figura abaixo para não sobrar nenhum espaço interno? Então, pessoal, ali a questão ela facilitou para a gente porque ela disse que cada cubinho tem 1 centímetro cúbico para a gente. Então, para calcular quantos cubinhos cabem dentro desse recipiente, a gente tem que calcular apenas o volume dele, porque a gente teria que dividir por 1, mas como a gente divide por 1, a gente sabe que vai dar o mesmo resultado. Portanto, a gente já consegue ganhar tempo aí. Para resolver aqui, a gente teria que apenas multiplicar essas dimensões aí dessa caixa aí. Comprimento, 5 centímetros. Largura, 4 centímetros. E altura, 2 centímetros. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. Portanto, a gente consegue colocar 40 cubos dentro dessa caixa aí. Portanto, a alternativa correta para essa terceira questão, letra A. Questão de número 4 agora. Cada quadradinho que compõe as faces do cubo mágico da figura abaixo mede 1 centímetro. Qual é o volume aí desse cubo? A gente tem a alternativa A, 1 centímetro cúbico. Alternativa B, 9 centímetros cúbicos. Alternativa C, 18 centímetros cúbicos.
e a alternativa D, 27 centímetros cúbicos. Então, pessoal, se a gente analisar ali as informações que a figura traz aí para a gente consegue perceber que o comprimento aí desse cubo é de 3 cubinhos. A largura também é de 3 cubinhos e a altura também é de 3 cubinhos. Portanto, para a gente calcular o volume aí desse cubo maior, a gente teria que multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, que iria totalizar 27 centímetros cúbicos. Portanto, a alternativa correta para essa quarta questão é a letra D aí. Então, pessoal, a gente vai chegando ao fim aí da nossa última aula de matemática desse ano. Foi um prazer estar aqui com vocês durante todo esse ano, aprendendo com vocês, levando um pouco de conhecimentos também para matemáticos para vocês durante todo esse ano. Então, pessoal, foi um prazer estar junto com vocês. Eu me despeço de vocês, certo? Que vocês possam atingir todos os seus sonhos aí durante esse ano, que vocês possam conseguir a aprovação de vocês. E quem sabe ano que vem, lá no 9º ano, a gente se encontra, dependendo da escola aí que você vai estudar. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês durante esse ano. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.